Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Rogério Rocal para conceder a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 60ª sessão ordinária em 15 de agosto de 2018. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Cláudio Castro, segundo secretário, e Rocal a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tânia Bastos, professor Célio Luparelli, Leonel Brizola, Otônio de Paula, David Miranda, Renato Cinco, Fernando William, Rocal, Tarcísio Mota, professora Dalmi, Babá, Jaida Mendes Gomes, Inaldo Silva, César Maia, Ítalo Ciba e Valceasa, 17. Assume a presidência o senhor vereador Rocal e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Renato Cinco, ambos a convite. A sessão é encerrada às 16h12. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente dos trabalhos, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores presentes aqui no plenário, senhores vereadores que estão nos seus gabinetes. É uma sessão fria, né? Nós temos hoje aqui uma temperatura baixa, que é para ver se as pessoas acordar não vão acordar, pode ser que acabem dormindo com o frio que está aqui dentro, mas é uma sessão fria, até porque o momento eleitoral parece que não nos deixa com muita gente para trabalhar, para discutir aqui na casa. Mas é assim mesmo, é o que temos para hoje. Ontem apresentei aqui uma série de vídeos. Nos últimos 10 dias, nós colecionamos uma série de denúncias dos órgãos de comunicação sobre a situação da saúde no Rio de Janeiro. E não é somente no município. O município vai muito mal, mas o Estado e a parte federal também. Hoje, agora há pouco, foi divulgado um dado. Hoje temos 6 meses da intervenção aqui no Rio de Janeiro. A intervenção foi feita aqui no Rio de Janeiro. E uma das estatísticas mais cruéis que nós estamos vendo é essa apresentada hoje. Fizeram um levantamento da quantidade de pessoas baleadas que foram para os hospitais de emergência do município e do Estado. Pois ultrapassa o número até agora, nesses 8 meses do ano, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram baleadas e precisaram de atendimento médico nas grandes emergências aqui do estado do Rio de Janeiro. Pegando aqui ainda a Baixada Fluminense, os hospitais da Posse, hospitais, etc., todos eles, mais os hospitais de emergência do município. O que significa, os dados levantados mostram que este ano no Rio de Janeiro, a cada dia, 12 pessoas precisam de atendimento médico oriundo de lesão por arma de fogo. Esse é um número realmente inacreditável. Aumentou sensivelmente o número de lesões causadas pela polícia no seu trabalho. Ou seja, um dos pontos claros que a intervenção está mostrando é que a polícia está matando muito mais, está batendo muito mais do que fazia antes da intervenção. Não se pode imaginar nem dizer que é por culpa ou responsabilidade da intervenção, mas esse é um dado estatístico que nos preocupa muito. Então, esses 3.000 baleados foram buscar atendimento nos hospitais de emergência do Rio. E eles, evidentemente, vão ter péssimas surpresas ao chegarem lá. Vão ver a situação calamitosa que nós já vimos fazendo uma pequena rememoração dos últimos dias. Hospital Pedro II, Hospital Albert Schweitzer, Hospital Evandro Ferreira na Ilha, Hospital Getúlio Vargas, que é estadual,
Hospital Salgado Filho, Hospital Rocha Faria, todas essas unidades com gravíssimos problemas. Nós ontem dissemos aqui que encaminhamos à presidência das comissões de saúde e de finanças um pedido no sentido de convocar os secretários, secretária de saúde e o secretário de fazenda para virem aqui o mais próximo possível. Me parece que eles estão marcando essa reunião para a semana que vem, as duas comissões, para que eles pudessem nos explicar o que está acontecendo durante esse ano, o que aconteceu, o que está acontecendo com os recursos. Eu vejo aqui o ex-prefeito César Maia, vereador, que é um conhecedor profundo das finanças do município. Prefeito, nós fizemos um pequeno levantamento, evidente que não é uma coisa profunda, apenas pelo FINCOM, para se ter uma noção do que estava acontecendo com a arrecadação do Rio de Janeiro. Lembra o ano passado, que ao fechar o ano, a prefeitura deixou de arrecadar 4 bilhões de reais. Era 29 a previsão, arrecadaram 25. Até o dia 15 de agosto, ontem, o orçamento aprovado para este ano para a Prefeitura do Rio era de 30,2 bilhões de reais. 30,2 bilhões. Até o dia 15 de outubro, portanto, quase 3 meses depois do meio do ano, a arrecadação chegou a 16 bilhões,2. Ou seja, até 15 de outubro, a Prefeitura arrecadou 54% do orçamento aprovado para esse ano, o que é absolutamente preocupante, porque nós sabemos que ano passado reclamaram que a arrecadação foi abaixo do esperado. Fizemos um levantamento no ano passado, em agosto do ano passado, qual era a arrecadação da Prefeitura em agosto do ano passado? Os mesmos 16 bilhões que arrecadou esse ano. Portanto, sem contarmos inflação. Portanto, a arrecadação que era ruim no ano passado, parece que continua ruim esse ano. Continua a Prefeitura não sabendo como, não tendo uma maneira melhor de arrecadar. Aumentou impostos, nos cobrou aqui a votação de vários aumentos de impostos que alguns de nós não concordamos, e o resultado final de arrecadação é o mesmo. Então, a primeira coisa que a gente vai conversar com o secretário de Fazenda é se realmente o quadro continua sombrio em relação à arrecadação do município. Mas queremos saber também uma outra coisa importante. Nós estamos vendo os órgãos de imprensa, todos falarem que faltam recursos, que as organizações sociais não recebem o que a Prefeitura deveria ter pago ou que deveria pagar, os hospitais da administração direta não conseguem pagar seus fornecedores, e a desculpa principal é a desculpa da baixa arrecadação. Primeira coisa, estamos vendo que a arrecadação é igual à do ano passado. Será que significa que vamos ter os mesmos problemas ou mais graves que no ano passado? E aí nós fizemos um pequeno levantamento também em relação ao que fez a Prefeitura, o que fez o prefeito Marcelo Crivella em relação ao orçamento da saúde. Então, o que nós temos aqui hoje? O orçamento da saúde aprovado por esta Casa, Secretaria de Saúde sem o Rio Saúde, é claro, é de 5,8 bilhões de reais. A partir de fevereiro, o prefeito da cidade retirou da saúde, através de remanejamentos e através de contingenciamentos, 612 milhões de reais. Ou seja, quando reclamar que faltam recursos, nós temos que dizer ao prefeito, na saúde, o senhor retirou até agora, tirou do orçamento da saúde 600 milhões de reais. E do que restou? Desse orçamento de 5,8, restaram 5,2 bilhões. Quanto a Prefeitura conseguiu gastar, empenhar, até o dia 15 de agosto? 3,6 bilhões de reais. Ou seja, a Prefeitura só conseguiu empenhar 63% do orçamento aprovado para a saúde. Então, a primeira pergunta
que cabe ao prefeito e ao seu secretário de saúde explicarem para nós por que devem tanto, por que não compram, não pagam a quem compra, a quem eles compraram produtos, não pagam aos fornecedores, não pagam as OS. Entretanto, o prefeito retira 612 milhões de reais da saúde. Só a autoridade governamental, só a Secretaria de Fazenda, Secretaria de Saúde ou o prefeito podem explicar por que eles dizem todos os dias em nota divulgada, que é uma cópia divulgada à imprensa, de que a Secretaria de Saúde e Fazenda estão envidando os maiores esforços para conseguir, em algum momento, pagar as dívidas que têm. Em vez de eles envidarem tantos esforços, era bom que eles simplesmente mandassem o prefeito devolver o que tirou da saúde. Já seria importante. 600 milhões de reais daria uma grande ajuda ao pagamento para que as pessoas não morram, para que nós não tenhamos o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, que sem dúvida alguma, 80 mortes por mês. 80 mortes por mês, por falta de vaga em CTI, é extermínio, é genocídio. E tem responsáveis por isso. Responsáveis só é o governo. Portanto, senhores, a situação não mudou, a situação é a mesma, ao contrário, o que prevíamos para o Hospital da Ilha do Governador está acontecendo, estão fechando leitos, estão dando alta aos pacientes, a situação do Hospital de Jacareí é calamitosa, a situação das UPAs, citadas, as 4 UPAs citadas na matéria que apresentamos ontem, continuam gravíssimas, profissionais não têm dinheiro para ir trabalhar, e o governo se limita a dizer que está fazendo o possível para melhorar. Nós temos já vários vereadores aqui que já fizeram sugestão ao governo, que os vereadores que apoiam o governo levem essa informação ao governo. Nós não podemos aceitar que isso aconteça. Estamos vendo que não é só na saúde, estamos vendo aí outras estruturas de governo sendo fechadas. E me parece que a estratégia de dar cada vez mais força ao primeiro-ministro Messina não está sendo suficiente para resolver os problemas. Eu só espero agora, quero ver se eu não consigo ver essa imagem, que já passa pela minha cabeça a imagem de ver em qualquer grande chuva na cidade, qualquer desastre ambiental na cidade, ver o Messina fantasiado lá dentro do centro de operações, fazendo a função de primeiro-ministro dentro do centro de operações, porque é mais um setor que ele vai tomar conta. Ele na saúde está devendo, ele precisa responder, e espero que ele um dia venha aqui a casa o mais próximo possível, que ele venha responder aquilo que ele falou há 8 meses atrás, lá em cima na sala da presidência. O sapato da fazenda, no sapato da fazenda, não cabe o pé da saúde. O que ele queria dizer, a saúde gasta mais do que deve. Como ele não conseguiu, estamos vendo aqui com a arrecadação, que ele não conseguiu aumentar o sapato da saúde, o que ele está fazendo? A não pagar o que deve ao Hospital Evandro Freire, ao Hospital Jacareí, ao Hospital Pedro II, não pagar aquilo que foi contratualizado, se tem gordura, corte as gorduras. Facilmente obriga essas OS a botar aquilo que não tinham, manda embora as OS. Mas o que ele está provando é que a prefeitura do prefeito Marcelo Crivella tomou uma decisão, está amputando o pé da saúde. Só que não é o pé de ninguém da Secretaria de Saúde, é o pé dos pacientes. É a vida dos pacientes que estão sendo amputadas, cortadas e jogadas no lixo por esse governo completamente inoperante, ineficaz e que vem levando à destruição completa daquilo que ainda tinha sobrado de saúde no Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvidas que essas autoridades necessitam vir aqui explicar para nós e explicar para a opinião pública por que isso está acontecendo. E teremos uma bela oportunidade de saber disso com a presença dos secretários de Fazenda e Saúde aqui na casa. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Tony de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, a quem eu tributo o meu respeito e a minha consideração, senhores vereadores, senhoras e senhores, e principalmente aos grandes funcionários públicos desta casa, que permitem com que esta casa tenha o seu pleno funcionamento. Senhora presidente,
eu gostaria de saudar também alguns amigos que estão na nossa live, na nossa transmissão ao vivo, já que nós fazemos um mandato participativo, prestando total satisfação à opinião pública. Senhora Presidente, dois assuntos me trazem aqui. O primeiro é uma matéria do Jornal do Brasil que diz: da cifra de 1,2 bilhões ou bilhão destinada pelo governo federal aos gastos da intervenção no Rio de Janeiro, apenas 8,5 milhões, ou seja, menos de 1% do montante foi empenhado, ou seja, reservado para gastar. Até agora, pelo Gabinete da Intervenção Federal, apenas 8,5 bilhões, menos de 1% foi gasto na estrutura da intervenção. Agora, um dado me chama a atenção, é que o presidente da Associação dos Peritos faz uma denúncia que não tem como se fazer perícia no estado do Rio de Janeiro. Não há como avançar em perícia, porque ele diz aqui, o senhor Edson Silva, presidente da Associação dos Peritos: não temos como fazer milagre, o crime aumentou, mas a estrutura da perícia não acompanhou. Nós compramos luvas do nosso bolso para trabalhar, temos que fazer vaquinha para trabalhar. É um absurdo, o que nós estamos vendo e que nós já havíamos denunciado aqui. Eu já havia falado aqui na tribuna da Câmara Municipal que infelizmente esta intervenção era e seria uma intervenção ineficaz. Por quê? Porque esta foi uma intervenção, senhora Presidente, sem nenhum tipo de planejamento. Esta foi uma intervenção política, para dar uma satisfação ao público, ao cidadão carioca e fluminense, depois do desastre que o PMDB fez nesse estado com as contas públicas e com a segurança pública do nosso estado. O que aconteceu foi que o presidente Temer, com o seu índice de popularidade decrescendo a cada dia, resolveu brincar de segurança pública no Rio de Janeiro com uma única intenção: tentar alavancar com isso a sua pífia popularidade. Só que ele brinca com isso, brincando com a vida do povo. Senhora Presidente, 3.000 pessoas foram baleadas no estado do Rio de Janeiro só no último mês. 3.000 pessoas deram entrada nos hospitais vítimas de bala. Senhora Presidente, 12 pessoas a cada dia no Rio de Janeiro são baleadas. E eu lhe pergunto, o que mudou com a intervenção? Qual é a sensação, pelo menos a sensação de segurança pública que nós temos? Senhora Presidente, hoje já não escapa nem o pobre nem o rico. Acabou. Só na Barra da Tijuca, que é um bairro que todos sabem de classe média alta, ok? Não mora pobre ali na Barra da Tijuca. Só nas últimas 24 horas houve um assassinato e um latrocínio. Que loucura! Uma execução e um latrocínio. Isso eu estou falando da Barra da Tijuca, que sai no jornal porque é onde gente que tem dinheiro ou um pouquinho mais de dinheiro pode morar. A Barra, ela é tipo um condomínio fechado. Agora,
está morrendo muito mais gente é nas favelas, é nas comunidades. E não vem dizendo que é tudo bandido, porque não é. Não vem dizendo que é tudo traficante, porque não é. Está provado. Nós temos uma intervenção que tem munição, mas não tem eficácia. Tem bala, mas não tem planejamento. E se nós não tivermos inteligência, é o pobre que morre. Se nós não tivermos inteligência, é o trabalhador que paga. Infelizmente é isso. A corda sempre vai estourar do lado mais fraco. Não estoura do lado de quem tem o seu carro blindado. Não. E eu não estou aqui falando mal de quem tem carro blindado. Todos, se pudessem ter, teríamos. Porque nós vivemos no Rio de Janeiro a mesma ideia do Oriente Médio. No Oriente Médio é assim: a pessoa está no restaurante ou está na rua, daqui a pouco estoura uma bomba. Bum! Aqui no Rio de Janeiro é uma bala perdida. Aqui no Rio de Janeiro é um tiroteio. Ou seja, é a mesma coisa. Aliás, se morre mais aqui do que no Oriente Médio. E aí eu te pergunto: quem vai ser responsável por essa brincadeira que o governo do PMDB, de Michel Temer, fez com o Rio de Janeiro? Porque a intervenção é uma brincadeira. Estão brincando com o dinheiro público. A intervenção não trouxe dignidade para os nossos policiais militares. Sabe o que trouxe? É um bando de carro da Ford que não aguenta uma perseguição. Se botar 120 naquele carrinho da Ford que eles compraram e entrar numa curva, aquela porcaria capota. Não houve dignidade para o nosso policial. Eu quero saber onde estão as compras de novos coletes para os nossos policiais. Onde está a compra de novos equipamentos de proteção? Onde está o investimento no policial? O policial não tem tratamento psicológico, não tem tratamento psiquiátrico. Os que não aguentam mais ir para a rua, porque estão ficando malucos, estão sendo colocados de lado. E alguns corajosos que tentam voltar, cometem sandices que não eram para cometer. Mas por que cometem? Porque não estão equilibrados psicologicamente. Porque não têm equilíbrio emocionalmente para estar na rua. E a culpa é deles? Não, a culpa é do Estado, que não lhes protege, que não lhes dá a honra que eles merecem como servidores públicos, que entregam as suas vidas de peito aberto pela minha vida e pela vida até daqueles que querem o fim da polícia militar. Essa intervenção fadada ao fracasso, aliás, que já fracassou, não é culpa do Exército Brasileiro, não é culpa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, é culpa de quem tem caneta. E quem tem caneta é que é o verdadeiro criminoso, que é o verdadeiro bandido, que dos seus palácios e das suas salas no ar-condicionado pegam as suas canetas caríssimas ao holofote de alguns fotógrafos para brincar com a vida do cidadão, para fazer promessa que sabe desde o princípio que não ia cumprir. Aliás, esse número aqui, essa vergonha, esse número aqui, rapaz, um cara desse tinha que sair da presidência para a cadeia. Ele sabe que não vai mandar R$1 bilhão para o Rio. Eles sabem, esses canalhas sabem que não vai chegar, Lira, R$1 bilhão. Eles sabem, mas eles brincam com o povo. Eles brincam com a nossa inteligência. Portanto, senhora presidente, eu gostaria de fazer esse desabafo. Eu sei que aqui não é lugar para se desabafar,
Eu sei que aqui é um lugar para você fazer pronunciamentos, eu sei, mas hoje é um desabafo. É um desabafo de um cidadão que tem voz, que tem tribuna, porque quem me deu voz quer que eu suba aqui para falar exatamente isso, porque ele não pode falar, porque ele não tem voz. Obrigado, senhora presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, antes de iniciar meu pronunciamento, gostaria de dizer que eu tenho receituário azul comigo. Aqueles que precisarem de algumas gotinhas de Rivotril, bromazepam, diazepam, podem contar. Estou achando que tem gente que está dando um tom no discurso que vai acabar infartando. Bom, nós estamos iniciando hoje o processo eleitoral de 2018, onde teremos a oportunidade de escolher presidente da República, 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais, num cenário que talvez seja, pelo menos para a minha geração, o mais caótico. Não, porque Que se podia encontrar. Vivemos, ao mesmo tempo, uma crise institucional gravíssima, em que o papel dos poderes se confundem, em que se judicializa soluções que deveriam ser de natureza política. Vivemos um período de crise econômica sem precedentes, em que nós temos o país com uma dívida orçamentária prevista da ordem de 150 bilhões de reais, com sua menor capacidade de investimento nos últimos anos, crise na área de segurança, como já foi citado aqui, crise na área de saúde, também, como já foi também citado, crise gravíssima na área de educação. Só para que se tenha o conhecimento de alguns dados, menos de 20% dos alunos que ingressam na primeira série do primeiro grau concluem o segundo grau. E desses, um percentual que também não chega a 20% são capazes de interpretar um texto básico sobre qualquer tema. Menos, portanto, de 7% das crianças que estudam em escola pública conseguem chegar a uma universidade pública no nosso país. Nós vivemos uma crise política em que grande parcela da nossa população vê, com certo grau de razão, nos políticos, nos homens públicos, a responsabilidade de todo esse caos, né, financeiro, caos social, caos político. E quando a gente dá uma olhada no cenário, o que a gente observa é que as possibilidades de mudança, pelo menos no que tange ao poder legislativo, talvez não sejam muitas. A gente tem a esperança, é claro, que mudanças importantes possam ocorrer, né, que o fisiologismo, o clientelismo, né, toma lá da cá, a falta de compromisso e responsabilidade com o interesse público fiquem à margem, ou, enfim, não sejam contemplados na escala que vem sendo feito no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, né, que os políticos tenham compreensão do que seja a república, compreensão do valor da democracia como conquista civilizatória para valorizá-la. Mas, enfim, neste cenário, é claro, é preciso que a gente tenha muito cuidado, porque
a crise tende a embaçar, né, a visão das pessoas de um modo geral, especialmente num país em que o nível de educação, o nível de consciência, o nível de esclarecimento da grande maioria da população é mínimo. E eu não faço, quando eu falo isso, não falo apenas das pessoas mais pobres. A gente vê mesmo em setores de classe média, em setores de nível de informação mais elevado, um desconhecimento político profundo, um conhecimento histórico profundo, uma falta de compreensão do que seja, enfim, a evolução do processo político. Então a gente precisa ter cuidado, né? Nós vamos assistir muita gente fazendo discurso fácil sobre o que não fazer, como dizia o Cazuza, falando que vai resolver a questão da educação, vai resolver a questão da saúde, vai resolver a questão da segurança pública, vai resolver todos os problemas do país. E a gente sabe que a primeira coisa a ser feita no Brasil hoje é resolver o buraco, né, a crise econômica em que o país se encontra. Enquanto nós não equilibrarmos as contas, né, estabelecermos o equilíbrio fiscal tão importante e necessário, nós vamos estar, como diz o ditado popular, vendendo o almoço para poder jantar. Então é preciso a gente ouvir os candidatos com cuidado, saber dos candidatos independentes se estão no espectro político mais à direita ou à esquerda, quais aqueles que efetivamente, né, têm propostas sérias de reduzir o mar de desperdícios em recursos públicos que acontece no nosso país, seja fruto da corrupção, seja fruto da má gestão, seja fruto do fisiologismo, né, daquilo que entrega cargos públicos, não para que o sujeito trabalhe, mas para que, né, possa servir de cargo eleitoral. Enfim, o conjunto de órgãos públicos que não tem sentido existir, o conjunto de vantagens indevidas, né, que políticos, que o setor judiciário, o próprio Poder Executivo tem e que não teria por que tê-los. Tudo isso precisa ser reduzido, tudo isso precisa ser considerado, mas é preciso que a gente veja também como é que a gente aumenta a arrecadação, né, no país. E, inclusive na nossa cidade, como é que resolvemos a situação da crise fiscal no Estado. E aí, né, tem que haver muita criatividade, muita compreensão do que seja administração pública. Alguns exemplos assim bem simples, né? No Brasil de hoje, por exemplo, enquanto a população de mais baixa renda paga algo em torno de 35% de impostos indiretos, né, quando paga qualquer coisa que consome, através de CMS, ISS, PIS, CONFINS, CID e por aí afora, os mais ricos do país pagam menos de 10% de impostos, porque normalmente os seus ganhos estão embutidos no ganho das empresas que controlam, né, e o que pagam, principalmente em relação a lucros e dividendos, é nada. Aliás, eu defendo a candidatura do Ciro, como podem ver, e o Ciro foi o primeiro dos candidatos, agora praticamente todos falam a mesma coisa, que informou que no Brasil se deveria cobrar impostos sobre juros e dividendos das grandes empresas e do setor financeiro, porque é um absurdo, né, que a gente aqui faça a política de Robin Hood pelo avesso. Os pobres paguem muito mais de impostos, não só os pobres como a classe média, e os grandes afortunados paguem, né, o mínimo de impostos. Temos aí os impostos sobre herança, né? É preciso ter coragem, por exemplo, de pelo menos enquanto não fecharmos as contas do governo federal, recriarmos impostos como a CPMF, que poderia ser criados para quem faz movimentação financeira acima de um determinado valor, para poupar os pobres, poupar a classe média baixa.
Nós precisamos criar condições de desburocratizar o país e reduzir impostos, quem sabe até zerar por um determinado período, para atividade comercial. Para que se tenha uma ideia, nós temos nos últimos 3 anos mais de 100 mil empresas comerciais que foram fechadas no Brasil. Nós tivemos 13 mil indústrias que foram fechadas no Brasil. Grande parte dessas empresas comerciais ou industriais deixaram dívidas em volume astronômico junto ao governo, junto a outras empresas, num ciclo regressivo da economia. Nós precisamos ter um olhar atento, né, para essa atividade comercial, essa atividade empresarial, essa atividade industrial, no sentido de fazer com que haja a possibilidade de retomada do emprego, retomada da possibilidade de que essas pessoas possam voltar a comprar, estimulando o comércio estimulando a indústria, o país voltando a crescer, a ter capacidade de investimento. E aí sim, nós estabelecermos um plano de metas, o que nós queremos para o nosso país para daqui a 30 anos. Isso foi o que fez a China, isso foi o que fez os Estados Unidos no momento adequado, isso foram feitos todos os países, a Alemanha e os países da Europa depois da Segunda Guerra, e é isso que nós precisamos defender para o nosso país. Com toda a sinceridade, eu hoje não tenho uma preocupação tão grande com quem vai vencer a eleição. Me preocupa que quem possa vencer a eleição não esteja preparado, não tenha competência, não tenha as condições necessárias para entender, né, qual é a dimensão dos problemas de um país como o Brasil, e tenha a capacidade, a coragem, a disposição para enfrentá-los e resolvê-los. É isso que todos nós devemos esperar, é isso que todos nós devemos acreditar e apostar para que aconteça. E vença quem vencer, termos o equilíbrio necessário para, enfim, darmos o nosso apoio, a nossa orientação, unirmos o nosso país para que ele possa voltar efetivamente a estar à altura de suas potencialidades. É isso que eu desejo nesse primeiro dia, que nós iniciamos um processo duro, complexo, de campanha eleitoral. Que vençam os melhores para o bem do nosso país. Muito obrigado. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Ottoni de Paula, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores e senhoras vereadoras, alguns em seus gabinetes, outros trabalhando pela cidade do Rio de Janeiro em algum lugar. Senhora presidente, há 2 assuntos eu quero tratar aqui nesta minha segunda intervenção na tribuna. Primeiro, mais uma vez, acontece um absurdo que só nesse país isso acontece, não é? Eu não acredito que um outro país sério isto vá acontecer. Susana von Richthofen, mais uma vez, assim como no Dia das Mães, ela deixa a prisão para uma saída temporária do Dia dos Pais. Para quem não está ligando o nome ao crime, Susana von Richthofen é aquela que, em conluio com o namorado e o irmão do namorado, resolveu matar papai e mamãe. Resolveu matar papai e mamãe porque papai e mamãe era chato, porque papai e mamãe não atendia a algumas reivindicações, alguns caprichos. Matou papai e mamãe. E aí, no Dia das Mães, esta bandida, criminosa, salafrária, e me falta adjetivo para classificar uma pessoa, um ser que comete uma atrocidade desta contra os seus próprios genitores,
a justiça brasileira permitiu a liberação temporária para que no Dia das Mães Susana Ristoff fosse visitar a mãe. Isso trouxe uma repercussão, não é? E eu fiquei pensando que eles não iam repetir a mesma loucura, mas não, repetiram. No Dia dos Pais, liberaram Susana Ristoff para visitar papai. Aonde? No cemitério. No cemitério. Eu quero dar uma sugestão à justiça brasileira. Faz o seguinte: libera Susana Ristoff no dia 2 de novembro. 2 de novembro. Diga para ela assim: olha, a senhora não tem como sair no Dia dos Pais e nem no Dia das Mães, porque a senhora matou seu pai e matou sua mãe. Mas nós vamos te liberar dia 2 de novembro, que é o Dia dos Mortos, que é o dia que a senhora vai lá no cemitério visitar papai e mamãe, sua vagabunda, porque a senhora matou seu pai e matou sua mãe. É isso. Enquanto nós não tratarmos criminosos nesse país como criminoso, enquanto nós não endurecermos as nossas leis, enquanto que o criminoso fizer conta, deixa eu ver se vale a pena matar, tantos anos, pá, tu tá, eu vou receber tanto, se me pegar tem a progressão, vale a pena. Enquanto tiver essa matemática, os vagabundos vão matar a gente. Porque nesse país, o vagabundo, antes de matar, ele pode fazer um cálculo. Ele senta com alguém, ou com advogado, porque tem advogado só de bandido. O cara faz faculdade só para defender bandido. E outra coisa, você não pode revistar esse cara, não. Esse cara entra na prisão com a credencial da OAB, que parece ser a credencial do céu, não é? E ele é intocável. Todo mundo sabe que é advogado de bandido. Todo mundo sabe que é garoto de recado. Todo mundo sabe que ele leva na mala alguns esquemas da facção, mas não pode tocar. Não pode tocar. E a OAB grita. Ela berra, porque ela está aqui para defender o povo, mas protege os seus bandidos internalizados ali dentro. Ou não tem advogado bandido? Só tem bandido aqui no parlamento. Só tem bandido aqui. Aqui na Câmara tem bandido, ok? E deve ter mesmo. Eu nem estou dizendo que não tenha, pode ter mesmo. Ok? Agora, na OAB não tem. Não, na OAB não existe bandido. Só tem no parlamento. Só tem aonde tem político. No judiciário não tem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Portanto, senhora presidente, enquanto nós não endurecermos as nossas leis e não tratarmos isso com seriedade, infelizmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O segundo assunto que me traz aqui nesses rápidos minutos é para falar sobre um problema muito sério. Eu, como pastor, líder religioso, nossa igreja trabalha muito com crianças, e lá no nosso departamento infantil, e é por várias vezes que a gente encontra crianças chorando, crianças lamentando a vida, e tudo por causa de algo terrível chamado alienação parental. Esse tema é um tema pouco discutido, mas que nós precisamos tratá-lo com a seriedade que ele merece. O problema da alienação parental ocorre quando o pai e a mãe da criança têm alguma discussão, têm alguma intriga, alguma briga, e outro tenta manchar a imagem do outro para a criança. E aí vai tentando por várias formas
alienar a criança da convivência com outro pai. Muitas vezes o divórcio gera isso. Mulheres ficam magoadas e querem manipular os filhos para machucar o marido, que agora é o ex-marido, como se a criança ela tivesse culpa do que está acontecendo entre os dois. Os psicólogos mostram, e é por isso que eu estou ocupando essa tribuna aqui, os psicólogos mostram que a alienação parental afeta terrivelmente a saúde mental da criança, afeta terrivelmente a saúde emocional da criança, ela desequilibra o ser como um todo. Portanto, é também a alienação parental o motivo do número crescente de suicídio entre as crianças e os adolescentes. Se nós não tratarmos a alienação parental como um problema de saúde pública, se nós não tratarmos a alienação parental, professor Célio Luparelli, que preside a comissão aqui nesta casa, que debruça sobre tais assuntos, se nós não tratarmos esses assuntos com um assunto de saúde pública, com a seriedade que ele merece, nós não vamos conseguir contabilizar quantas de nossas crianças e quantos de nossos adolescentes ainda vão morrer se suicidando, se retalhando, se cortando por causa da alienação parental. E eu termino, senhora presidente, reivindicando algo aqui dos deputados federais, dos senadores, para que nós tratemos a alienação parental como crime. A alienação parental precisa, vereador Fernando William, ser tratado como crime. Por quê? Porque ela pode não matar, a princípio, esta criança com uma bala no peito, mas ela estraçalha a alma do ser humano e acaba com ele de dentro para fora. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. O próximo orador inscrito é o senhor vereador professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Tânia Bastos, senhores vereadores, senhoras e senhores, preocupados com a situação da população idosa, enviamos o requerimento de informações número 976 de 2018 à Prefeitura para sabermos a respeito das ações implementadas pelo Poder Público Municipal nesse tema, ou seja, concernente ao projeto Nosso Espaço para atendimento aos idosos nas clínicas da família, realizado por meio de um convênio, termo de convênio número 11 de 2016, entre o Instituto Brasileiro de Ações, Pesquisas e Estudos Sociais e a Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. A princípio, nós já discordamos um pouco, e gostaríamos depois de ter um debate sobre isso, de que o tratamento, ou melhor, a prevenção de problemas de saúde física, mental ou o que seja, de uma pessoa idosa ou em fase de envelhecimento, seja atribuição da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. Achamos mais oportuno que fosse da Secretaria de Desenvolvimento de Ação Social ou da Secretaria de Saúde, ou da Secretaria de Esportes, ou da Secretaria de Cultura. Mas não vejo espaço, coerência, a princípio, né? Na Subsecretaria da Pessoa com Deficiência. Pois bem, esse nosso requerimento de informações foi enviado. Obtivemos resposta.
A resposta começa com uma consideração interessante, que eu passo a ler. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, a população de idosos vem crescendo significativamente em todo o mundo, sendo previsto que, no ano de 2047, haja mais pessoas idosas do que pessoas jovens no mundo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, constatou, através de pesquisas, que a população idosa brasileira cresce mais rapidamente que a população mundial como um todo. E que o Brasil, até 2020, será o 6º país em população idosa no planeta. Um estudo publicado em um periódico especializado em 2016, feito em 188 países, inclusive no Brasil, mostra que a expectativa de vida global para ambos os sexos passou de 65,3 anos em 1990 para 71,5 em 2013. As mulheres alcançaram resultados ligeiramente melhores que os homens. A expectativa de vida entre elas aumentou de 6,6 anos e entre eles 5,8 anos. A previsão do documento é que, se as tendências registradas nos últimos 23 anos se mantiverem até 2030, a expectativa de vida das mulheres será de, olha bem, 85,3 anos e a dos homens 78,1. De acordo com o último censo, IBGE 2010, o Rio de Janeiro tem 940.851 idosos, sendo o percentual de idosos, 14,89%, superior à média nacional, que é de 10,8%. O Rio de Janeiro, portanto, se posiciona em segundo lugar no Brasil, tanto em números absolutos como em números relativos. Essa realidade coloca o Brasil frente a um grande desafio, que é o de implementação de políticas públicas voltadas para esse segmento, visando atender a demanda crescente por serviços, projetos e ações. Nunca é demais falar, o artigo 230 da Constituição da República Federativa do Brasil preconiza: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Isso significa que a pessoa idosa tem que receber do Estado todos os direitos fundamentais. Em consonância com o disposto acima, com a Política Nacional do Idoso, o Estatuto do Idoso e com o Sistema Único de Assistência Social, são de suma importância ações de prevenção e promoção como a modalidade de atendimento proposta nesse projeto Nosso Espaço. O envelhecimento humano é um fenômeno complexo, com dimensões objetivas e subjetivas, constituídas cultural e historicamente. Portanto, o bem-estar da pessoa na velhice depende mais de fatores sociais e ambientais do que de determinações genéticas. Uma das ações que a Prefeitura declara ter no componente Atenção Básica ao Idoso é a disponibilização de locais para integração e convivência. Esse projeto que eu falei, como forma de investimento na ocupação do tempo livre dessas pessoas, o que, consequentemente, favorece a melhoria da autonomia funcional e cognitiva e de outros indicadores da qualidade de vida para elas. Sabe-se que, durante essa etapa da vida, ocorrem transformações no corpo, mudança de padrão financeiro, independência de filhos e netos,
perda de entes queridos, desaceleração das obrigações impostas pela vida moderna, dentre outros. Tais fatores, aliados ao fim da etapa produtiva, causam enorme impacto na vida dos idosos. Sendo assim, os espaços institucionais que ofertam serviços e atividades que fortalecem a convivência para os idosos surgem como possibilidade de formação de novos vínculos, de novas formas de sociabilidade e de cultura. A convivência e o lazer em espaços como estes congregam inúmeras preferências, mediando a vida de uma comunidade e possibilitando um grau de satisfação pessoal do participante. Esse texto foi extraído de uma resposta referente ao nosso requerimento de informação. Se vocês estiveram atentos, isso veio da prefeitura. Então a prefeitura está ciente, convencida de que a população idosa tem que ter preferência. Ela tem dados da ONU, do IBGE e de vários institutos de pesquisa. Agora, pasmem. Informações que o nosso mandato fez à Prefeitura do Rio de Janeiro foram estas. Concluímos, pois, que todos eles da Prefeitura sabem perfeitamente das responsabilidades da implementação das políticas públicas voltadas para a população idosa. Indagada a respeito do valor destinado à realização do projeto Novo Espaço, esse tal projeto que é de extrema importância, a Prefeitura nos informou que, de acordo com o primeiro termo aditivo ao convênio SEMEAERC, número 11 de 2016, o valor para 12 meses de execução do projeto foi de R$ 6.500.293,20. No exercício de 2017, a despesa correu à conta do Programa de Trabalho número 4109-08-367-316-2801, com recursos do orçamento transferido da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Em razão, olha bem, agora é a conclusão principal da Prefeitura. A Prefeitura é que nos manda isso. Em razão da indisponibilidade orçamentária para o exercício de 2018, o projeto foi suspenso. Então, companheiros, senhoras e senhores, há uma contradição entre o que a própria Prefeitura preconiza como fundamental, que é uma política voltada para a população idosa, e a suspensão desse projeto que a própria Prefeitura conhece e reconhece como vital para essa consideração em relação aos idosos. Então, nós solicitamos ao senhor prefeito do Rio de Janeiro que reveja essa situação, essa suspensão do projeto que a própria Prefeitura reconhece como vital, sob pena de a cidade, considerada pelos órgãos científicos de pesquisa como a segunda com mais idosos, passar a ser vista como a que menos se dedica a essa questão de elevado conteúdo social. Muito obrigado, senhor. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. Bom, o que me traz essa tribuna hoje é um fato gravíssimo que foi noticiado alguns dias atrás e que chama muita atenção e não está sendo também discutido pela classe política do nosso país. Escutei alguns discursos, o professor Célio aqui colocou uma questão extremamente preocupante do emprego também, e que também está atrelado no que eu vou
colocar aqui. Senhora presidente, senhores vereadores, de cada 10 crianças, 6 estão no nível de miséria. A cada 10 crianças, 6 vivem na miséria. E eu não vejo discurso aqui dentro. Vejo muito uma hipocrisia da maioria dos vereadores que gosta de gritar alto aqui dentro, né? Mas lá fora fala fininho. E eu queria perguntar, porque o Brizola falava, desde o início que ele se colocou como governador no Rio de Janeiro, na década de 80, compromisso número 1 desse país, imediato, já, é salvar as crianças. E por que que o discurso não está na classe política, nos candidatos presidenciáveis, ou a governador, ou ao legislativo? Porque a criança não vota. A criança não pode se filiar à agremiação política ou a igrejas. E é um fato gravíssimo. A cada 10 crianças, 6 na miséria. Isso mostra o rumo que o país está tomando. O desmonte do Estado brasileiro. A entrega de toda a riqueza do povo brasileiro para o estrangeiro. A falta de compromisso de políticas públicas que vão lá na frente erguer esse país. Porque se a criança está na miséria, o pai e a mãe também estão. Nós temos números aterradores. E tem gente que quer ficar falando de sexo e de... Meu Deus do céu. Vamos voltar para a realidade. Pelo amor de Deus. É sofrimento. Ou é tudo hipocrisia? Ou picaretagem? Porque tem uns que acreditam, né, em algum determinado discurso de Estado mínimo. Né? Estado mínimo, liberdade de mercado. Onde nós vamos parar? O Rio de Janeiro hoje, a cada 6 minutos, um carioca desempregado. Os números de desemprego no Rio de Janeiro são os piores do país. Concorrem com o estado do Nordeste e não recuperam o emprego, diferente das outras capitais da região sul-sudeste. E o que o prefeito e o governador têm feito da cidade? O governador vai tomar pinga e comer torresmo na cidade dele, enquanto o povo está à míngua miserável. E o prefeito, não sei onde anda, nem sei se é prefeito. De repente está mais preocupado em fazer a campanha do seu filho do que, de fato, cuidar da prefeitura. Entrega tudo para uma secretaria civil, resolva-se tudo, e o prefeito vai orar, talvez. Aonde é que nós vamos parar? O que as secretarias estão, de fato, promovendo para tirar essas crianças da miséria? O que nós vamos, de fato, esta casa promover? Eu, como membro da Comissão da Criança e Adolescente, estou apavorado, senhora presidente, de tanta miséria que nós encontramos nesse pequeno quadrilátero aqui do centro. São famílias e famílias morando na rua. Crianças, em 2018, perambulando pela rua, sem destino, sem futuro. E eu não vejo preocupação alguma. Nesta casa, a única preocupação, infelizmente, é o tomar lá da cá com a prefeitura. E que é, de fato, o que acontece em todas as outras casas legislativas. Nós temos um período importantíssimo à frente. Eleições presidenciais. E o que a gente vê é absurdos de absurdos, uma imbecilidade, uma discussão rasa, sem pensar no futuro das próximas gerações.
Ou nós pensamos agora, vai ser difícil lá na frente andar na rua. O Brasil tem 65 milhões de pessoas que não têm emprego. 35 ou 37, não me recordo agora o número exato, mas passa dos 30 milhões, tem trabalho informal. Não tem garantia trabalhista alguma. Se for mandado embora, vai ser mandado embora com garantia nenhuma. Não tem assistência social alguma. Não vai ter aposentadoria. Não contribui para o desenvolvimento do país. E cadê os defensores do mercado? Do livre mercado do Estado mínimo? Que mentira é essa? Num país miserável, subdesenvolvido como este, vivendo de commodities, e que vai acabar, porque a Europa e a China vão parar de comprar as commodities brasileiras. Aliás, tudo, na maioria, oriunda de paraísos fiscais, de lavagem de dinheiro, e isso poucos tocam. Uma das maiores corrupções, se não a maior corrupção. Então, senhora presidente, eu, como membro da Comissão da Criança e Adolescente, estou propondo à comissão que a gente faça uma discussão, que a gente tente criar políticas públicas para resgatar essas crianças, que na cidade do Rio de Janeiro um número é enorme também, que elas não saiam da escola, que se crie políticas públicas de assistência, sim. Por que não? Um salário para que essas crianças continuem na escola e seus pais possam se desenvolver. Não aguento mais ver criança vendendo bala no sinal. Todo mundo aqui já viu. Todo mundo vê diariamente criança vendendo bala no sinal. E ela não te pede mais dinheiro. Paga uma quentinha para mim, vereador. Eu estou com fome. Você pode pagar uma quentinha para mim? Ela não está pedindo mais R$1. Ela está com fome. Essa é a tragédia do desmonte do Estado brasileiro. É desses canalhas que votaram pelo congelamento por 20 anos das despesas. Por 20 anos. Mas o judiciário pode aumentar o salário. Que destruíram a legislação trabalhista. A legislação trabalhista é antiga, de Vargas. Mentira! Se existem 14 artigos, são muitos da década de Vargas. Eles foram aprimorados. É uma das maiores legislações que assegura o direito aos trabalhadores. O que vai acontecer é o que nós estamos vendo aí, a barbárie. Para ir no banheiro, vai ter que entrar na fila, você não pode ir no banheiro agora. Almoçar, você pode almoçar com uma mão e trabalhar com a outra. Agora você vai trabalhar intermitente. Vai ganhar menos de um salário mínimo. Vai trabalhar sexta e sábado e domingo. Talvez num fast food multinacional, que gera câncer, doença, aliado ao veneno, o agrotóxico e as commodities. Aqui é um paraíso da canalice. E ainda vejo candidatos defendendo o Estado mínimo, o tal do liberal. Liberal para quem? Para Coca-Cola? Para Ambev? Mercado livre, o livre mercado. Vamos discutir, o Uber também pode ter, porque a livre iniciativa do mercado Então por que não deixa o camelô trabalhar? Não é livre iniciativa? Para o pobre não pode, mas para o rico pode. Que história é essa? Até a água foi comprada pela multinacional, nós não temos mais água. Se é que é água que a gente pode chamar, aquilo que eles engarrafam. E aqui o discursinho, Estado mínimo, e agora com componente gospel. Tire, pelo amor de Deus, a religião disso. Que, defendendo a plutocracia, e em nome de Deus,
Estou cansado de ver discursos aqui, inclusive do vereador Ottoni, uma verborragia, sabe, completamente um analfabeto político, e que eu tenho o maior respeito como ser humano. Quem sabe eu consigo ensinar algo a esse cidadão, de tanto ódio que se destilado aqui nesse microfone, ódio às mulheres, ódio aos pobres, sendo ele miscigenado, pobre também, chega a ser até uma hipocrisia. Então, nesse dia vazio, já começaram as campanhas e é lógico, o Brasil, a tendência é essa grande discussão nacional, que é o que vai dar o norte no nosso país. Nós temos o compromisso de olhar para quem de fato não perde o seu tempo só vendo a árvore, sim está enxergando a floresta. Senhora Presidente, me preocupo muito, porque o Rio de Janeiro é uma vitrine desse país. Quando o Brasil vai mal, o Rio vai mal. Esses meninos vendendo bala no sinal é o retrato do Brasil de norte a sul. Se aqui está assim, você imagina nos rincões do norte e do nordeste. O absurdo que está cada vez mais. Os números são alarmantes. E quem são os culpados? Nessa eleição, meu irmão, minha irmã, fica claro quem são os culpados. São aqueles que apostam nesse projeto neoliberal. São aqueles que apostam nesse modelo econômico, impatriota, desumano, que leva a nossa riqueza daqui para fora do país, para nós comprarmos o produto superfaturado. É a mesma história do pau-brasil, é a mesma história do açúcar, do minério, do ouro, da prata e do petróleo. É a mesma lenga-lenga, e agora transvestido, né? Não, que o liberalismo é o caramba. Com todo respeito, vamos falar a verdade, o que se passa aí. É por isso que os hospitais estão sucateados, os professores desvalorizados, e aí vem com discursinho, com escola sem partido. Que picaretagem é essa? Escola sem pensamento crítico não é escola. Ou sequer poderia debater a origem da miséria do nosso país. Ou, quem sabe, a miséria foi uma questão programada de Deus. Você nasceu pobre porque você é pecador. Então você tem que sofrer nesse mundo porque você é pecador, então você vai ser pobre. Aí não dá. Para mim é um discurso de picareta, de oportunistas. E eu estou cansado de ver esse discurso aqui dentro dessa tribuna, diariamente na Câmara de Vereadores. E esta Câmara tem um compromisso, não só com o município do Rio de Janeiro, mas tem um compromisso com o país, porque o Rio de Janeiro é uma cidade internacional. Aqui se discute política do bairro, política da rua, mas tem sim que discutir a política nacional e a política internacional. Senhora Presidente, eu sei que esgotou meu tempo, queria agradecer e dizer com meu colega Célio Luparelli que vamos trabalhar na comissão para criar um vetor que garanta as crianças no colégio, já que não temos mais um projeto educacional do Darcy e do Brizola, e que o que eu vejo aí é muitas promessas, mas de fato o compromisso orçamentário, quando a gente bota e carimba o dinheiro, aqui ó, quando coloca aqui para votar 30% para a educação, todo mundo vai embora. E esse ano, quem sabe, a gente abre o olho para que a gente não tenha que ver essa cena dantesca de crianças e mais crianças pedindo um prato de comida com a mão esticada no sinal. Muito obrigado, senhora Presidente. Obrigada, vereador. Não havendo mais orador inscrito, a palavra ainda fica franqueada. Bom, não tendo quem queira fazer o uso da palavra, a sessão está suspensa até às 16 horas. Até às 15h40, desculpa. A sessão fica suspensa até às 15 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se
A segunda parte. Não havendo orador escrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento número 800 de 2018 do vereador Renato Cinco. Requer a mesa diretora na forma regimental a prorrogação do prazo da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pela Resolução número 1427 de 2018, com a finalidade de investigar e apurar as responsabilidades pelos sucessivos desabamentos da ciclovia Tim Maia por 60 dias para a conclusão dos seus trabalhos. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 720 de 2018 do vereador professor Adalmir. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao pastor Jarbas Lopes de Almeida. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 799 de 2018 do vereador professor Adalmir. Requer a mesa diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Davi Moreira. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse dos mapas de demonstração da execução da despesa da Câmara Municipal e do Fundo Especial referente ao mês de julho de 2018, em cumprimento ao disposto no artigo 30, inciso 7 do Regimento Interno. Pela ordem, o vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. É mais uma comunicação de liderança. No dia 14, o cientista político americano, brasilianista conhecido, David Samuels, junto com o professor brasileiro, da mesma maneira, César Zucco, estiveram na livraria Brooks, falando sobre o livro que foi lançado em inglês, depois em português, sobre partidos políticos no Brasil. Eu pedi a Vossa Excelência, o Antônio Mariano foi nos representar, fez um relatório minucioso que vale a pena ser lido. Então eu pediria a Vossa Excelência que desse por lido e publicado no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação, vereador César Maia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, o projeto de maioria simples. Projeto de lei número 853 de 2018, mensagem 80 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 3º da lei número 5.623, de 1º de outubro de 2013, e revoga os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do mesmo dispositivo e da outras providências. Em discussão a matéria. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Hinaldo Silva. Pela constitucionalidade, senhora presidente. Pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, convido o vereador Fernando Ilha.
Parecer favorável. Favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Educação, convido o vereador professor Célio Luparelli. Desculpa, está presente o presidente vereador Rocal. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Passa essa matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1465 de 2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que inclui na Lei 5.242, de 17 de janeiro de 2011, a Inverta Cooperativa de Trabalhadores em Serviços Editoriais e Noticiosos Limitada, como de utilidade pública. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, convido o vereador Jair da Mendes Gomes para emitir o parecer pela Comissão de Mérito. Contrário ao veto. Parecer contrário ao veto. Pela manutenção. Pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Para encaminhar? Para discutir? Para discutir o autor do projeto, o vereador Leonel Brizola. Senhora presidente, muito obrigado. Senhores vereadoras e vereadores, é mais uma discussão que a gente tem que fazer nesta casa. Eu já conversei com o líder do governo, também me externei ao Tiago Carribeiro, a minha preocupação de sucessivos vetos da prefeitura em matéria legislativa. O que me parece aqui, senhora presidente, senhores vereadores, é uma perseguição política do prefeito Crivella. Porque eu já fiz um discurso nesta casa, há uns 15 dias atrás ou mais, quer dizer, antes do recesso, perdão, né? Títulos de utilidade pública. E o prefeito sancionou de diversos vereadores aqui da sua base. Tem para igreja, tem para cooperativas, tem para ONGs, tem para igrejas, tem para cooperativas também, tem para ONGs. E agora, no nosso projeto, né, ele veta. Então fica aqui uma clara perseguição política para aqueles que fazem oposição ao seu governo, aqueles aqui que votaram a favor do impeachment. Talvez a gente pudesse até aprofundar essa outra discussão, se realmente adiantamos a carroça na frente dos bois, se era melhor uma CPI para que se investigasse, aprofundasse, e ele ia lá na frente escorregar também. Mas o fato é o que ocorreu. Então, lamentavelmente, eu quero falar ao líder do governo, vereador Jairinho, que olha, fale com a Casa Civil, vereador Messina, que é secretário da Casa Civil, para que a gente tenha uma conversa, porque isso aqui vai pegar mal. Nem nome de rua o vereador está podendo dar mais. A gente tem aqui um sucessivo vetos que tiram a prerrogativa do Poder Legislativo.
Ou a gente chama isso aqui de casa uma sucursal da prefeitura, ou de fato nós vamos empoderar o poder legislativo, resgatar o poder legislativo, que é a sua casa, sua autonomia e a separação dos poderes. Por que está claro aqui nesse veto, pela própria justificativa, não é? É uma perseguição política. E outros vereadores já discursaram sobre esse tema, não é? Então, tendo em vista o andar aqui da carruagem, senhora presidente, essa aqui é a minha preocupação. E orientar que os vereadores derrubem esse veto. Mas diante do cenário um pouco esvaziado, eu queria pedir a verificação de quórum. Solicitado pelo vereador Leonel Brizola, verificação de quórum. Solicito aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. Primeira bancada, 10 senhores vereadores. Segunda bancada, 2 senhores vereadores. Terceira bancada, 1 senhor vereador. Quarta bancada, 1 senhor vereador. Mesa 1. 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.